Bom dia, crianças. Vamos lá. Bom, hoje a tia Bárbara vai trabalhar com vocês aqui a atividade de história, que está no livro interdisciplinar, a partir da página 98, tá? Cujo título é Povos das Américas e da África, tá bom? Vamos iniciar com a leitura dos textos, tá? Você sabe qual é a importância da terra para os povos indígenas? Leia o texto abaixo. Primeiro, só nós índios vivíamos nessa terra. Os índios eram donos de todas as matas, eram donos de todos os rios, eram donos de todos os campos. Tinha índio morando na beira do mar, tinha índio morando na beira do rio. Tinha índio vivendo nas matas, tinha índio vivendo nos campos. Nós sempre conhecemos todos os caminhos e todas as águas de nossa terra. Nossa gente vivia feliz, tinha muita caça, tinha muito peixe, tinha muita fruta. Nunca faltava terra boa para fazer roça. A terra era de toda a comunidade. Para nós, a terra é a nossa vida. Então vamos refletir aqui nessa primeira questão a respeito dessa frase que ele fala: a terra é a nossa vida. Por que ele fala que a terra é a vida do índio? Porque ele fala aqui dentro do texto que o índio usava a terra para fazer a Por isso que ele fala que a terra é a vida dele, é a nossa vida, tá? O texto descreve uma série de atividades feitas pelos indígenas nas terras em que moravam. Você sabe como os não indígenas utilizam a terra? Eu quero que você responda para mim, tá? Como os não indígenas utilizam a terra? Será que é da mesma forma que os índios estão utilizando? Vamos passar aqui. Vamos lá. Na página 99, ele começa a falar sobre o Brasil e indígenas, sobre os primeiros povos que chegaram na América. Então vamos ler o texto para a gente entender mais e analisar esse mapa, tá? O Brasil indígena. Atualmente, os cientistas indicam que os primeiros seres humanos surgiram na África e se espalharam pela Europa e pela Ásia. O que não se sabe ao certo é quando e como os seres chegaram à América. Os seres humanos chegaram à América. Ainda há dúvidas se esses primeiros habitantes vieram da Ásia, pelo Estreito de Bering, ou das ilhas do Oceano Pacífico em embarcações. Acredita-se que tenha sido por volta de 14.000 a 18.000 anos atrás. Esses grupos humanos se deslocaram em sucessivas migrações e em diferentes épocas, em busca de alimentos e boas terras. Ao se estabelecerem aqui, dividiram-se em diversos povos e culturas. Os indígenas que viviam no território que hoje compreende o Brasil, antes da chegada dos portugueses, eram descendentes desses povos. Como você acha que esses seres humanos conseguiram chegar até aqui? Eles vieram com que tipo de meio de transporte? Vamos pensar no meio de transporte há 14.000 anos atrás. Será que existia avião, carro, barco? De que forma ele conseguiu fazer essa migração? Aí eu quero que você reflita sobre essa migração. Como os primeiros humanos teriam conseguido chegar ao continente americano? Essa resposta da primeira questão está diretamente ligada ao texto, tá? Então vamos para a segunda questão. Se um africano quiser migrar para o Brasil, vamos olhar o mapa. Onde está o Brasil? Nós estamos bem aqui. Provavelmente ele virá de avião. Pesquise quanto tempo dura em média uma viagem entre algumas das principais cidades do continente africano. Continente africano é esse que está em amarelo. Há uma das principais cidades, exemplo, pode ser Moçambique. Você vai pesquisar quanto tempo leva para ele sair de Moçambique
para chegar até aqui o Brasil, tá bom? Pinturas rupestres. O que são pinturas rupestres? Pintura rupestre é realizada por indivíduos pré-históricos sobre paredes rochosas. Tá? Vamos entender mais sobre essas pinturas rupestres e quem fez-las. Pesquisas indicam que a presença de grupos humanos no território que hoje forma o Brasil é bastante antiga. Historiadores e arqueólogos estudam essas populações por meio do exame de vestígios, como fósseis, artefatos de caça, peças de cerâmica, pintura rupestre, entre outros. Os locais onde essas evidências são descobertas e avaliadas são chamados de sítios arqueológicos. Atualmente, no Brasil é possível encontrar cerca de 10.000 sítios arqueológicos, identificados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Natural, o IPHAN. Os sítios arqueológicos permitem estudar a vida dos primeiros habitantes do Brasil. Vamos ver aqui do lado, tem uma em letra bem pequenininha explicando aqui o que é sítio arqueológico. Local onde há vestígios de seres humanos ou de sua vida no passado. Esses vestígios podem ser restos de casas, de alimentação, instrumentos de trabalho, armas, enfeites e pinturas. Eles servem para pesquisa histórica, assim como essas pinturas. Eu coloquei aqui outro exemplo de pinturas rupestres, mas se você colocar no Google, você vai conseguir verificar onde foi feita essa pintura, a data que ela foi realizada, tudo bem descrito para você anotar na sua pesquisa, tá bom? Então, vamos dar continuidade aqui. O Parque Nacional da Serra da Capivara, no estado do Piauí, por exemplo, abriga alguns sítios arqueológicos mais ricos do mundo. É possível encontrar ali pinturas rupestres, utensílios de pedra, ossos e vestígios de fogueiras. O parque é considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Vamos identificar aqui o que representa este desenho. O desenho do veado com um filhote foi escolhido como símbolo do Parque Nacional da Serra da Capivara e se encontra na Toca do Boqueirão da Pedra Furada, um dos sítios do parque. A maioria das pinturas rupestres desse parque foi produzida entre 10.000 e 20.000 anos da pesquisa. Como será que esses seres humanos fizeram essas pinturas? Com que tipo de material eles fizeram essa pintura? A gente precisa pesquisar para a gente compreender de que forma foi feito, qual era a intenção dessas pessoas ao realizar essas pinturas, tá? Fica como pesquisa para a gente, quem quiser aprofundar o assunto sobre pinturas rupestres. Brasileiros e colhe-as no seu caderno. Crie legendas para essas imagens com a data aproximada em que cada pintura foi feita e o local onde ela se encontra, tá? E aí eu também acrescento aqui nessa questão, nessa terceira questão, para você verificar qual era a intenção, tá bom? Vamos passar para a página 101. Antes de eu começar a ler o livro, eu quero que vocês leem esse trecho aqui que a tia Bárbara colocou no slide. A arte marajoara é habitavam a ilha brasileira do Marajó, próximo a Belém, no estado do Pará. Ou seja, no nosso estado, tá?
na foz do rio Amazonas durante o período pré-colonial de 14 a 1400 anos depois de Cristo. O período de produção desta cerâmica, tão sofisticada esteticamente, é chamado de fase marajoara, uma vez que existem sucessivas fases de ocupação na região, cada uma delas com uma cerâmica característica. Quem aqui já visitou o Ver-o-Peso? Quem já visitou Icoraci, em Belém, vai conseguir lembrar com certeza desses vasos marajoaras que eles vendem lá, tá? Lá tem muitos exemplos dessa arte marajoara que é feita. Foi feita na Ilha do Marajó. Então vamos em que se iniciaram na Ilha do Marajó. A presença de grupos humanos na Amazônia e no litoral brasileiro também é muito antiga. No centro da Ilha de Marajó, no estado do Pará, por exemplo, há vestígios de uma cultura indígena chamada Marajoara. Os povos da cultura marajoara destacaram-se pela produção de cerâmicas e pela construção de morros artificiais nas margens dos rios como forma de proteção contra inundações. E isso tudo aconteceu há mais de 2.000 anos, tá? Lembrando que a arte marajoara, ela perdura até os dias atuais, porque se você for ver nesses lugares que eu citei anteriormente, você vai conseguir visualizar, você vai conseguir ver essas artes marajoaras, que também são feitas por descendentes de indígenas, que carregaram essa cultura até os dias de hoje. Já em diversos pontos no litoral brasileiro, é possível encontrar enormes aglomerados de conchas acumuladas por povos antigos. Esses aglomerados, conhecidos como sambaquis, guardam instrumentos de pedra, restos de habitações e fragmentos de esqueletos humanos. Estudos indicam que os sambaquis brasileiros são mais antigos podem ter até 10.000 anos. Alguns deles, como localizados no estado de Santa Catarina, serviu como local de sepultamento. Você pode observar aí nas imagens as conchas, os instrumentos de pedra e também os esqueletos. Eles acreditam que eles utilizavam isso daí para colocar esses espaços, no caso, para colocar os seus, os seus entes, né, que já tinham falecidos. Quarta questão. Com a orientação do professor, procure na internet mais informações sobre cerâmica marajoara e apresente-as aos colegas da turma. Eu acrescento aqui essa quarta questão para você pesquisar e para você tentar desenhar uma cerâmica marajoara no seu caderno, ao invés de você só imprimir e colar no caderno. Eu quero que você veja a cerâmica e tente desenhar essa cerâmica, tente entender um pouco mais sobre essa cultura marajoara, tá? Que é específica aqui do nosso estado. Vamos lá entender sobre os agrupamentos de línguas indígenas. Página 102. Em 1500, quando chegaram ao território que hoje corresponde ao Brasil, os portugueses encontraram diversos povos indígenas. Esses povos viviam em comunidades organizadas, cada uma com sua cultura, seus hábitos e sua língua. Historiadores afirmam que entre 3 milhões e 5 milhões de indígenas viviam aqui na época da chegada dos portugueses. Hoje, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, há cerca de 896 mil indígenas. Como há muitos povos diferentes, pesquisadores procuram semelhanças entre eles para melhor estudá-los em conjunto. Uma forma possível de estudar os povos é buscar agrupá-los de acordo com as semelhanças entre os idiomas que falam. Quando a gente foi estudar sobre os biomas do Brasil, sobre as regiões, a gente falou lá que eles fazem esse agrupamento dessas regiões, desses estados, dentro de uma região por conta da semelhança do clima, da vegetação, do solo, ou seja, eles possuem características aproximadas. Aqui, os pesquisadores fazem da mesma forma. Eles procuram semelhanças entre esses povos indígenas para que eles possam agrupá-los
e então poder estudar e entender mais ainda sobre essa cultura, certo? Vamos observar aí esse mapa da quinta questão, tá? Agrupamentos da língua indígena no território que hoje compreende o Brasil em 1500. Ao lado direito tem uma legenda. Esse mapa ele é todo colorido. Então, cada cor representa um tronco e principais famílias linguísticas. Se você for ver, o que está em azul é tupi, o que está em verde, G. Aí ao lado ele escreve troncos. Por que, professora, troncos? O que são troncos? Aqui ao lado eu coloquei para vocês identificarem o que são troncos. São diferentes grupos indígenas que se reúnem em uma mesma família linguística, ou seja, são diferentes grupos, índios formaram vários grupos e se formaram aí um tronco com uma mesma família linguística, mas são vários grupos indígenas. Não é apenas um único grupo indígena, Tupi, por exemplo. Não, são vários grupos indígenas que estão dentro desse tronco chamado Tupi, tá? Então vamos lá. O que está em vermelho é o Aruaque. O que está em laranjado, Caribe. O que está em um verde mais escuro, Cariri. Em amarelo, Pano. E em um laranjado mais claro, Tucano. Um rosa claro, Charruá. E em um vermelho, um pouquinho mais claro, grupos isolados ou não classificados em famílias, certo? Então, a partir dessa legenda, a gente pode entender onde esses grupos foram se organizando, onde esses grupos foram formando seus troncos ou as suas famílias linguísticas, né? Que são aproximadas nas suas características. Então, na letra A, no estado em que você vive, qual família linguística predominava? Qual é o nosso estado? É o estado do Pará. Ele está bem aqui em cima, metade azul. Então, nesse estado, quais são as duas famílias que estão predominantes aqui? Que aí você vai ver já e qual é a família que pertence à cor azul e você vai responder, tá? Letra B. Quais grandes grupos linguísticos estavam mais presentes no território brasileiro? Então você vai ver, mais presente quer dizer que a cor tem que predominar sobre o país todo, certo? Então vamos lá, qual é a cor que mais predomina no país? No mapa que você está observando, qual é a cor que você acha que está mais evidente no mapa? Você vai verificar e vai responder na letra B, tá? Então vamos lá para a página 103. Já está terminando. No dia 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram pela primeira vez ao litoral da América, na costa brasileira, onde hoje se localiza o estado da Bahia. Cadê o estado da Bahia? Eu coloquei um mapa. Então a gente vai observar aqui que os povos e os portugueses chegaram ao litoral da América, onde no estado da Bahia, que está no Nordeste. Vieram em uma esquadra. O que é uma esquadra? É um conjunto de navios de guerra, comandada por Pedro Álvares Cabral. E como você viu, aqui encontraram indígenas de diferentes povos, de diferentes grupos, de diferentes culturas. Logo depois de chegar, os portugueses enviaram uma carta ao rei de Portugal, dando a notícia da nova terra. Leia a seguir um trecho da carta na qual o escrivão, que era a pessoa oficial que era encarregada de escrever e registrar os acontecimentos aqui, na América. O nome desse escrivão era Pero Vaz de Caminha, e a fala desses habitantes que os portugueses encontraram aqui. Os nativos da terra, tá bem aqui embaixo, tá?
A feição deles serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. É um trecho só da carta de Pero Vaz de Caminha. Sexta questão. Os indígenas não registravam os acontecimentos por meio da escrita, mas pelo relato oral. O que teriam eles relatado aos seus companheiros a respeito dos portugueses? Vamos fazer o que se pede nas letras abaixo. A. Forme um grupo e converse sobre o que seria a cena da chegada dos portugueses, do ponto de vista dos indígenas. Como a gente não está na sala de aula, não tem como a gente formar grupo. Então, eu peço que você converse com seus pais a respeito dessa chegada dos portugueses no Brasil e qual é a visão do indígena nessa chegada, tá? Eu quero que você escreva, tá? Relate a sua visão a respeito, como seria a visão do indígena com a chegada dos portugueses. Letra B. Elabora um relato registrando o acontecimento em uma folha de papel avulsa, certo? Letra C. Troque um relato que o grupo escreveu com os outros grupos de forma que todos leiam todos os relatos escritos, verifique que os relatos são muito diferentes ou se contêm informações parecidas. A gente vai deixar essa letra C de lado, mas como vai ser socializado no grupo, acredito que muitas outras crianças poderão ler também o relato de vocês. Então, você vai conversar com seu pai sobre a cena da chegada dos portugueses, tá? E vai escrever, você vai elaborar um relato escrito sobre qual é a visão, qual foi a visão, na sua percepção, na sua opinião, do indígena com a chegada dos portugueses, tá? Vamos lá, última página. Agora, observe o mapa abaixo. Veja a rota de viagem feitas pelos portugueses para chegar ao território que hoje forma o Brasil. Gente, nesse livro tem muito mapa. Então, a gente precisa observar o mapa por completo, desde a legenda, desde o título, as linhas que são feitas nele. Você tem que observar tudo, porque senão você não vai conseguir responder as questões, você vai passar batido alguma informação importante, tá? Então, vamos lá, a legenda. A linha em verde, ela está falando sobre o itinerário de ida, e a linha em vermelha sobre o itinerário de volta, certo? Então, essa foi a rota da viagem feita pelos portugueses até chegar ao território que hoje é o Brasil. Sétima questão. A pintura abaixo foi feita em 1922 e representa um fato que havia acontecido há mais de 400 anos. Converse com seus colegas e o professor. Vocês acham que este é um verdadeiro testemunho deste acontecimento? Será se não foi uma pintura? Será se essa pintura foi realmente feita no dia que isso aconteceu? Será se ela relata de fato o que aconteceu? A gente pode pesquisar na internet, como a gente não está na sala, vamos pesquisar na internet sobre essa imagem, sobre o desembarque de Pedro Álvares Cabral. Será se aconteceu realmente dessa forma? Ou isso é apenas uma imagem que pode ilustrar o acontecimento? Oitava questão. No caderno, desenhe o encontro entre portugueses e indígenas. Lembre-se de incluir no desenho tudo o que você sabe sobre esse momento da história brasileira. Paisagem, vestimentas, personagens e etc. Você pode utilizar como base a figura acima, mas também você pode, a partir do que nós estudamos, né, na página anterior, você pode criar o seu desenho usando a sua criatividade, tá bom? E também lembrando de colocar nesse desenho a visão do indígena, tá? Não só a visão do português. Então, eu espero que tenha ajudado vocês nessa atividade de hoje, tá bom? Um grande beijo, um bom final de semana a todos e
segunda-feira a gente está de volta.